Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Gatop. Tudo para vocês? Mais um vídeo da Prefeitura de Gatop, por meio da Secretaria de Cultura e Teatro. E hoje o Leitura Felina se encerra na semana que vem, mas eu prometi que ia trazer uma avaliação, uma resenha do livro e além de falar um pouco sobre a história da autora. Então hoje estou aqui para vocês trazendo uma resenha barra avaliação do livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. Além disso, no final do vídeo vou contar um pouco sobre a história dessa incrível autora que tem mudado a vida de muitos gatos em sua terra natal. Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Se você gostar, deixe seu like, tá, pessoal? Então vamos lá. Bom, eu terminei o livro Adotados pelo Gato e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei dele. Primeiro, falar um pouco sobre a história. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, tá? Então, se você não assistiu ou pretende assistir, veja depois que terminar a leitura felina, que inclusive a leitura completa numa playlist organizada no canal. Bom, eu pensava que ia ser um livro assim voltado mais para gatos. Porém, eu percebi que não é muito voltado para os gatos. Apesar da história toda acontecer devido a um gato, a história ela não foca tanto assim no felino. Inclusive, o coitado se chama até gato. Mas é interessante, porque muitas pessoas que vejam gato de rua, porque o nosso protagonista gato, que é esse gato aqui, pelo menos no desenho ele é ilustrado assim, ele é um gato de rua, pessoal. Ele é um gato de rua. Então, muita gente não tem um nome criativo, tá? Por não ser o gato. Então, eles botam o nome do gato. E é bem interessante essa analogia. Então, não é um livro. Quem gosta muito de gato vai gostar de certos trechos, porque todo trecho que o protagonista gato aparece são trechos incríveis. São os melhores trechos. Porque ele dá um boom. Sempre que ele aparece, pode esperar um boom ali na história. Isso é muito interessante. Porém, a grande maioria dos capítulos não é sobre ele em específico. Às vezes ele causa coisas indiretas, porque a central ali do livro é um gato que faz reunir um grupo de desconhecidos. Isso é legal, mas pra maioria, quando ele reúne os desconhecidos, seja fazendo coisas de gato, tá ocupando o mesmo espaço. Tipo, exemplo, a Núria, que é uma das principais personagens, uma das personagens principais, ela alimenta o gato. E, inclusive, quem mora do lado de onde ela alimenta o gato é o Colin, que fica apaixonado pela Núria quando vê ela alimentando o gato. Então, tu percebeu, o gato, ele meio que indiretamente ele faz as pessoas se aproximarem. Claro, tem uma longa na história, mas ele não, ele faz isso indiretamente. Ou seja, ele tenta unir um pouco esses dois. Ou seja, mostrando pro Colin uns conselhos, claro, ele não fala. Mas tipo, ele faz gestos. E esses gestos acabam dando ideia na cabeça dos personagens. Isso é muito interessante, porque a linguagem felina, ela é bastante elaborada aqui no livro, e eu acho muito legal. As expressões que os gatos devem imaginar, porque quando aparece o gato, ele aparece na mente dele o que ele está pensando. E isso é bem realista, eu achei muito realista. Tem partes que ele falando sobre o olfato do gato, a audição sensível, como as pessoas tratam gatos de rua, inclusive o preconceito contra gatos pretos, porque o nosso protagonista gato, ele é um gato preto. Então é muito interessante como eles abordam assim a mente felina de maneira tão realista. Mas voltando ao que eu tava falando. O gato une e o decorrer da história é os dois personagens tentando se unir. Quando o gato aparece, ele dá uma força, dá uma ajuda, dá um conselho ou simplesmente só existe. Mas a maioria dos trechos é assim, os personagens se conhecendo melhor. Não se conhecendo, porque o Colin e a Núria é meio que indiretamente. É um dos. A gente quase não conhece. É só no final do livro que a gente chega a conhecer, porque o livro dá uma enroladinha, mas é interessante, que é realista assim, porque o Colin é tímido. Então é um pouco realista assim demorar pra ele gostar não, pra ele conhecer a Núria, porque ele é apaixonado na Núria. Então é bem interessante, mas a maioria dos trechos do livro não é o gato, é os personagens se conhecendo. Isso às vezes, se eu parasse pra pensar, um pouco óbvio, né? Lendo aqui a parte de trás do livro, porque fala que as pessoas vão se conhecendo graças a um gato, e não que um gato acaba juntando duas pessoas assim e vai aparecer toda hora. Não. Então, para quem gosta muito de livro somente de gato,
não vai gostar muito, porque o gato aparece pouco, mas como falei, toda vez que o gato aparece são as melhores partes do livro e são muito interessantes os trechos que ele aparece. Ele, com uma frequência assim, mais ou menos, ele aparece a cada 5 capítulos. Porque como o livro é dividido, cada personagem tem seu próprio capítulo. Por exemplo, o capítulo de Núria fala na visão da Núria. O capítulo de Colin fala na visão do Colin. O capítulo do Omar, o carteiro, fala na visão do Omar. Da Lily fala a visão da Lily e do Bong fala a visão do Bong. E tem o capítulo do gato, que costuma ser cada 5 capítulos. Lá pro final fica em 3. Ele tem vezes que fica mais, menos, mas é uma média assim de 5 capítulos por capítulo do gato aparecer. Inclusive são um dos mais, são bem curtos, mas são os melhores, tá? Na minha opinião. Claro, eu sou amante de filho, então sou meio suspeito pra dizer, mas eu adoro o capítulo que os gatos aparecem ou faz aparições, porque os personagens eles podem aparecer dentro de capítulo de outras pessoas, assim como a maioria das coisas é assim. Exemplo, capítulo do Omar. Quando ele vê o Bong vai aparecer indiretamente, mesmo o capítulo sendo do Omar. Mas a visão é do Omar, mesmo o Bong aparecendo. Porque os capítulos são mais a visão, o que aconteceu com os personagens do capítulo. Mas tem personagens, os protagonistas coadjuvantes, ele costuma aparecer, fazer uma aparição ali breve no capítulo. Então não espere só um capítulo só falando da pessoa, às vezes aparece a outra e tal. E tem os personagens mais secundários, como a Senhora Lurys, que aparece muito nos primeiros capítulos do Omar. O namorado do Omar, né? Porque tem ali um relacionamento afetivo abordado no livro, que é o Cal. O Cal. Inclusive, o livro deixa um spoiler mais final. O livro não fala se ele voltou com o Cal ou não. O Omar foi um personagem assim que no final, abordando outro assunto agora. No final, o Omar ele é meio esquecido, assim como o Bong e a Lily. O final foca mais no Colin e na Núria e no gato. É um pouco esquecido, mas o importante é que no final eles viram todos amigos. Como falei, tem spoiler, tá? Tô avisando desde o início. Eles acabam virando amigos e o Colin e a Núria têm um relacionamento amoroso. E o gato fica na casa do Colin, que é interessante. Eu posso ser sério, no final eu pensei o pior, porque o gato ali começa a passar mal. Ali no final do livro eu pensei, nossa, vai ser um desfecho triste. Mas até que não foi tão triste. Por que não foi tão triste? Em vez de feliz, eu falei feliz. Porque dá-se entender que o gato ele só vai viver alguns anos. Porque no final, ele desenvolve a chamada doença renal crônica em um estágio avançado. Inclusive, o veterinário propôs assim. Sacrificar o gato se ele vivesse na rua, porque na rua ele não teria o devido tratamento e acabaria sofrendo mais. Mas o Colin resolve acolher o gato na casa dele. Então o gato pode ver mais uma expectativa de vida maior, graças ao Colin que vira o herói do livro. Então isso é bem interessante, né? E aborda as doenças. E eu pensei que o gato ia morrer, infelizmente eu pensei nisso. E ainda bem isso não aconteceu, porque eu ficaria bem triste, sinceramente. Então, como falei no final, eles meio que não falam muito do destino da Lily e do Bong, mas se dá a entender que a Lily e o Bong viraram grandes amigos e a Lily agora trabalha pro Bong, tem um salário talvez um pouco mais digno e tal. Já o Omar quer virar veterinário no final, mas o final foca mais na Nuri e no Colin. Inclusive, são os personagens mais bem elaborados do livro, a Nuri e o Colin. Que é o futuro casal que acaba se conhecendo ali graças ao gato. Então basicamente é assim que o gato aparece. Ele tem o capítulo próprio, que é na mente dele, e tem o capítulo indireto, que ele ajuda as pessoas a se conhecerem de foco a foco gestos, ou até aparições, ou até lugares em comum. Isso é muito legal. Mas como falei, se você quer ver um livro só sobre o gato, é claro que não é a melhor opção, mas é uma história bem legal de superação. Aborda romance, que quem gosta de romance é um romance que eu achei bom. Apesar de um dos aspectos que eu achei um pouquinho negativo, claro, nos livros é bom que dá mais páginas, mas o livro ele acaba enrolando em alguns trechos, pessoal. Tem uns trechos ali que eu achei meio desnecessário para a história, mas ou meio demorado, enrolado. Ainda mais a relação da Núria e do Colin, apesar de serem do Colin ser tímido, achei muito enrolado. Além, claro, tem capítulos assim que eu achei meio desnecessários, não trazem
muita informação assim pra história. Então achei meio que às vezes enrola. Às vezes enrola. Então quem quer um livro rápido assim, é uma história assim, rápida assim, com um clímax toda hora, não vai gostar muito. Apesar de ter certos trechos com clímax, não é muito frequente, assim, um boom assim na história. É mais pro final, que no final os vários booms acontecem ao mesmo tempo. O que é boom? Que eu falo, a minha expressão que eu uso. São, assim, momentos emocionantes, impactantes na história. Então, no final é tudo ao mesmo tempo que isso acontece, pessoal. Que eu percebi que o livro acabou enrolando um pouquinho ali no meio. Então, no final teve que tudo acontecer ao mesmo tempo. Inclusive, faltou o futuro do Omar, do Lily, da Bon, que não foi muito bem explícito, foi um pouco implícito. E então tudo acontece no final. Tipo, quando eu tava lendo o final, eu fiquei surpreso, porque tipo, foi da minha cara, assim, um momento assim, tão de repente, tão rápido. E nem deu pra pensar muito na hora. Como aquela cena do veterinário que eu falei no último capítulo da semana passada. No caso, quem tá assistindo agora, no dia da semana passada. Então é um capítulo assim, o último capítulo, basicamente. Então foi assim, muito rápido aquela cena. Eu nem consegui muito raciocinar o que tava acontecendo, mas foi do nada, foi muito rápido. Então no final acaba que você tem que ir muita informação pro final, sabe, pessoal? Muita informação mesmo, que eu acho que poderiam ter enrolado, a autora poderia ter enrolado um pouquinho menos, mas claro, ela tem enrolado, é bom que deu bastante detalhes, tipo, não da história, mas sim dos locais, porque o livro, eu achei incrível que o livro ele detalha de uma forma muito realista os lugares onde algumas cenas acontecem, fala do cheiro, do aroma, da aparência das pessoas. Então é muito interessante para a gente ter na mente como é que é os personagens. Inclusive, quando eu faço as thumbs do leitor, fiz a maioria das thumbs com o IA, com inteligência artificial, porque não dá para muito descrever os personagens. Eu queria demonstrar de uma forma mais realista. Tanto que ali quando eu mandei IA fazer, eu falei, faça realista. Porque eu, com base em informações cada autora deu, algumas eu inventei, claro, mas outras foram realistas com base nas características dos personagens escritos no livro. As características escritas no livro, deu para mandar IA fazer. E é muito interessante, porque o livro quer que a gente entre naquela cena. Um dia frio não é só um dia frio. É um dia com essa temperatura, isso aqui acontecendo, essa é a vista, o cheiro, as pessoas passando, é umas informações que faz a gente se adentrar na história, faz a gente acabar vivendo um pouco a história na nossa cabeça, conseguimos imaginar um pouco como é que é imaginar um pouco como é aquela cena de forma um pouco bastante, um pouco não, foi bastante realista que descreveram. Isso é muito interessante. Algumas partes, eu falei que as partes do gato às vezes são bem pensadas, mas às vezes eu acho um pouco irrealista, com a parte que ele salva a Núria assim pulando no cara que tava tentando assediar após ela bebeu numa festa, numa confraternização com o Omar e o namorado. E quando ela voltou meio bêbada e acabou caindo ali na rua. E um tarado ali tentou assediá-la. Inclusive, tem partes do livro que são um pouco pesadas. Tem palavrões, só que vocês não perceberam. Por quê? Porque quando eu vi um palavrão, eu buscava outra palavra menos ofensiva e, claro, para deixar ali, para que a maioria dos públicos consigam ver, sem se preocupar. Então, tem palavrões, tem partes assim que a parte no quesito ali amoroso não é muito assim, como posso dizer, não é muito assim demonstrativo, não é nada demonstrativo na verdade. É mais os palavrões e essa cena do assédio que é um pouco pesada. Mas que o gato pulou no assediador e tal. Achei um pouco irrealista, mas seguimos, é importante para trazer esse clímax. Porque o livro, pessoal, ele não pode ser totalmente realista. Apesar da história dar se entender que é um mundo assim como o nosso, situado em Nova York, inclusive Nova York nem fez muito papel nessa história, a cidade, porque se passou mais no Brooklyn, e tem lugares do Brooklyn reais que aparecem no livro, achei muito legal isso. Mas o Nova York assim não aparece assim em pontos turísticos e tal. É mais uma vida comum. É tipo aqui na minha cidade do Rio de Janeiro, eu tô no meu bairro, eu não tô toda hora no Cristo Redentor, não tô toda hora no Pão de Açúcar.
Eu só tô vivendo no meu bairro que é longe das coisas. Então o livro aborda isso. Quem quer ver muito Nova York não vai perceber muito que tá em Nova York, só se falar Brooklyn. Mas o livro, como falei, o livro não pode ser 100% realista, pessoal, senão fica chato. Eu vi uma frase, pessoal, eu acho que foi num canal no YouTube, eu não sei agora, mas o cara falou, acho que era, eu esqueci o nome do cara, mas ele falou, vai ficar chato igual a vida real. Então, isso que é interessante, porque a nossa vida, assim, se botasse num livro, ia ser 1000 páginas, era pouco clímax. Então tem que ter alguns momentos irrealistas, assim, fugindo da realidade, mesmo se passando na realidade, para trazer um clímax, trazer uma história e trazer o gato também como um herói. Porque o gato, apesar do Colin salvar ele no final, o gato, apesar de pouco aparecer, ele é um herói, porque ele salvou muitas, ele salvou a Núria do assediador, fez a fez as pessoas se encontrarem e mudarem o destino delas para sempre. É até muito interessante essa parte realista para trazer mais o gato como um herói, porque o gato com certeza é o herói da história. Apesar dele aparecer pouco, como falei, as melhores partes são a dele, ele é um herói. Isso é muito legal, pessoal. As falas, pessoal, eu achei muito realista. Porque falou assim, deu pra mostrar as emoções da pessoa. Quando ela tá irritada, ela acaba falando alguns palavrões, acaba falando assim de uma maneira, como você pode perceber, suspirando. Porque o livro ele mostra bem as emoções dos personagens. Mostra ali eles suspirando, às vezes um suor ali na testa. Fala tudo isso. Não dá pra perceber as emoções. Dá pra perceber realmente a emoção do personagem, não só na fala, mas também o livro mostra como ele tá, como tá, se tá suando, se tá ofegante, se tá. Tem até uma frase ali que eu pesquisei, é só a pessoa assim, não é mastigando assim com o cuspe assim na boca, e até isso ele retrata. De formas até interessantes, os lábios se tocando, a expressão facial, as sobrancelhas, os olhos arregalados. Então, é muito interessante pensar nisso. O cabelo despenteado em algumas cenas. Isso é muito legal, pessoal, porque mostra bem as emoções, para a gente entender como o personagem está se sentindo, como ele tá, de que maneira ele tá falando, se ele tá falando mais sério, se tá falando mais descontraído e tal. Então o livro mostra bem a emoção dos personagens, isso é muito legal. Tudo mais um pouco de cada personagem. Núria trabalha numa cafeteria, é apaixonadíssima por gatos. Eu acho que ela tem 3, 4 gatos, ou até mais, se eu não me engano. Que agora não fugiu a cabeça, que eles aparecem bem pouco. O principal gato que aparece é o nosso protagonista. Ela trabalha numa cafeteria, tá vendo aquela crise da meia-idade. A mãe é desesperada para que ela conheça um cara, mas ela assim é mais reservada. Já o Colin é um escritor que teve um apagão assim na história, ele não sabe mais o que escrever, não tem criatividade. Então o sócio dele tá cobrando o livro, que inclusive a história do livro ela é completamente esquecida no final, porque a escritora acabou enrolando um pouco e no final foi muita informação, então deu para botar tudo. Porque ele teve esse bloqueio, lembrei a palavra, bloqueio criativo na hora de escrever o livro. Eu acho que seria bom no final falar que ele acabou escrevendo sobre tudo que ele passou, mas não. O livro não liga muito para essa parte. Não sei se foi intenção não ligarem ou se foi intenção de colocar, mas acabou não podendo colocar devido ao tamanho do livro. Então tem muitos trechos assim que são esquecidos. Inclusive tem trechos menos necessários que acabam sendo menos necessários e acabam sendo assim tendo mais ênfase do que outros trechos. Então ele é um escritor assim com bloqueio criativo, tímido e que queria conhecer pessoa porque se sente muito sozinho. Ele tem problemas assim sociais, fobia social, não é muito bom de interagir. A Lily é a irmã da Núria, só que o pai da Lily acabou abandonando não, a mãe da Núria, depois que ele foi embora, não sei, não sabe o motivo, acabou bloqueando o contato dela com ele, então ela não soube mais de onde estava o pai, porque a mãe não deixava ela ter essas informações, bloqueava cartas e tal, rasgava as cartas que ele mandava. Então o pai da Núria acaba conhecendo a mãe da Lily e acabam tendo a Lily. Então, e todos os personagens são crescidos, tá? Todos os personagens são adultos. Algumas idades não são especificadas, outras são.
Mas não liga muito pra idade. Então. E a Lily, após descobrir que tem uma irmã, depois que o pai morreu, ela quer conhecer a irmã, viaja até Nova York. Mas acaba que não encontra a irmã, que é a Núria, acaba tendo um subemprego e acaba morando de favor não, morando com, dividindo apartamento numa vida assim pobre e não podendo, e querendo muito conhecer a irmã, que é o principal sentimento da Lily. E ela é bastante emotiva, a Lily. O Bong é um viúvo que acaba perdendo. Aí percebeu que todos os personagens eles têm seus desafios, têm seus, às vezes, lutos, têm suas. Então é muito interessante você abordar diferentes visões, seja procurando irmã, seja bloqueio criativo, seja crise da meia-idade, seja ou até perdas reais, como o Bong que perdeu a sua amada, ficou viúvo e fica esse sentimento de tristeza, assim. E o Omar, é um personagem alegre, feliz, porém ele é carteiro, ele percebe que seu futuro não está sendo carteiro, acaba querendo, querendo seu outro emprego, mas tem receio disso acontecer porque não sabe o seu verdadeiro dom. E o gato, que é um gato preto de rua, que é alimentado pela Núria. E a partir disso vai acontecendo a história em torno desses personagens, que vão se conhecendo. A Núria, Colin conheceu a Núria alimentando os gatos, ele ficou apaixonado. A Lily descobriu que a Núria é sua irmã após ela ir no mercado e acabar vendo uma foto na carteira da Núria. Se eu não me engano, foi isso. Eu não lembrei certa cena, mas foi mais ou menos isso. Ela acabou conhecendo a Núria. O Bong acaba conhecendo ali o Omar, que o Omar entrega cartas ali, acaba o Omar conhece todo mundo porque ele entrega cartas pro bairro onde fica, porque é um bairro bem. É um quarteirão, basicamente, entre os personagens, é poucos quarteirões. E é porque tem que ter uma proximidade, né? Porque fica difícil você não conhecer uma pessoa muito longe. Então isso torna o livro ainda mais realista. Então. E por si adiante, a Lily conhece o Bong, no cemitério, a Lily vai ali no cemitério, ficar refletindo sobre o pai, e acaba vendo o Bong ali no túmulo da esposa, ali no dia da sua morte, no dia da sua. Um ano depois da sua morte, uma data ali da sua morte, a data depois da sua morte. Então, assim, os personagens vão se conhecendo ali. E claro, o gato ele está no meio de quase todas as pessoas conhecer. A Lily nem tanto, mas a Lily ele teve uma participação, mas foi bem direta, a Lily com o Bong. E nem todo personagem se conhece, tá, pessoal? Tem personagens assim que só se conhece devido a outra pessoa. Exemplo, o Omar só conhece o Colin porque. É assim, vou explicar a cena. A mãe da Nuri estava desesperada pelo arrumar um namorado. E para a mãe parar de ser o saco, porque a mãe mora em outro país, acho que a mãe dela é mexicana, algo do tipo. Acho que era latina a mãe dela. Então a mãe é para conhecer a mãe parar de encher o saco sobre o namorado. A Núria posta uma foto com o Omar depois de conversar, acaba conhecendo ele legal. Posta uma foto pra fingir que ele é namorado, mesmo ele sendo gay. E o Colin ficou com ciúmes. Ficou com ciúmes. Já tá assim que eles se conhecem. Porque os personagens, às vezes, eles não se conhecem diretamente. É por outro personagem que eles acabam se conhecendo. Isso é bem interessante também, porque não dá pra todo mundo se conhecer. Isso é legal. Mas tem personagens que ele é mais focado um com o outro do que com os outros. E o gato tá nessa relação. Até nas relações diretas o gato é um pouco presente. Então, é interessante. Esse gato tá no intermédio. Ele que é o intermediador das relações. E claro, não são relações amorosas, a maioria são amizades. Só, perdão, só Colin e Núria é assim, amoroso. O livro ele não dá indicações de parte 2, ele termina assim, sem deixar dúvidas, claro, tem dúvidas assim que ele deixa no ar, mas deixa ali uns detalhes assim pra gente entender, como o Omar que gostou da profissão de veterinária, então resolveu seguir a área talvez, ou a Lilia ali não teve muito o que fazer, já conheceu a Núria, já teve uma noite de levar a Núria nos vestidos, que é partes bem legais assim no final, porque o final é o melhor. O final, às vezes, é melhor ter todos os final no livro do que o livro todo. Mas claro, tem partes no livro que são bem interessantes, mas o final, assim, é mais emoção, mais clímax, mais esse boom, como falei. E o livro enrola ali no meio. No início também é legal pra gente conhecer, mas o meio às vezes fica enjoativo, porque é uma enrolação assim, mas
ele pelo menos abre portas pro final, apesar de enrolar algumas partes sem motivo. Então, a Lily ali já conheceu a irmã, ficou amiga da irmã, como pode dizer. Aí tá um emprego bom com o Bong. Então o gato ali dá-se entender que ele fica com não, ele mora com o Colin e agora tem uma vida digna. Pessoal, o gato ali conhecendo a casa do Colin, assim, vendo que a vida dele mudou. Sério, é uma parte assim de emocionar. Eu com certeza, mesmo sendo amante de gato ou não, no caso, eu sendo amante de gato e você não, você vai se emocionar, porque tem partes ali que é de chorar, pessoal, é de lacrimejar, é muito emocionante. Essa, pra mim, a parte mais emocionante é a do gato conhecendo a sua nova vida. Apesar dele ter alguns anos de vida devido à doença, ele conhece, sabendo que ele vai passar esses últimos anos ali no abrigo, num calorzinho, sem o frio da rua, sem as maldades da rua. É uma cena assim emocionante. Eu cheguei até a me emocionar em algumas partes. Claro, não chorei, não deu pra demonstrar, mas eu demonstrei um pouco. Mas essa é a parte emocionante, sem dúvidas, como aborda. É porque a escritora ela sabe muito bem as palavras que ela tem que usar. Ela sabe escrever assim para gerar emoção. Ela tem uma escritura assim incrível, sem dúvidas. Então a minha nota pro livro é 8 de 10. Como falei, partes negativas é a enrolação e o gato não ser tão presente, mas as partes que ele tá presente é incríveis. Então essa é a minha nota, 8 de 10. E agora antes de encerrar, eu quero falar um pouco sobre a autora. Claro, a gente tem que dar os devidos créditos a essa autora. E eu pesquisando melhor, vi que ela é uma pessoa incrível, uma pessoa bondosa para os gatos. Eu não vou ler o livro porque eu pesquisei, não vou ler essa parte na parte aqui que tem. A maioria todos os livros tem essa parte aqui que mostra a autora, inclusive essa é a foto dela. Essa é a autora, Tânia Guerreiro, essa é a foto dela. Ela é filipina, apesar de ter morado já nos Estados Unidos, por isso teve essa história se passar em Nova York, porque ela já morou nos Estados Unidos. Ela já morou em outros lugares, acho que até, se eu não me engano, foi na Espanha. Espanha, Estados Unidos, e atualmente mora em sua casa no interior da capital da Filipina. Ela sempre, nas horas vagas, ela escreve, ela faz leitura, e é assim que ela publicou, graças a ela publicou seu livro. Mas o que fez ela amar os gatos e publicar esse livro sobre gatos, que inclusive acho que foi o melhor livro, foi publicado ano passado, 2025, 2024, ali. Então, é um dos livros de gato mais recentes. E o que ela fez ela amar gatos assim para fazer um livro com a participação de um gato é que ela é voluntária em projetos. Na própria casa dela, ela abriga de dezenas de gatos de rua, fazendo um projeto além de doar para ONGs e diversos outros lugares. Inclusive, eu acho, não sei se essa informação é correta, esse livro, a parte do lucro foi para a caridade de animais, se eu não me engano, ou para ela ajudar animais. Porque aqui, como fala, ela ajuda muito os animais, pessoal. E ela é voluntária em organização de bem-estar animal não só de gatos, como de cães e outros animais, desde 2008, pessoal. Ou seja, ela tem uma história muito longa, assim, de dedicação aos animais. Ela é esposa, ela é esposa e tem uma filha. E um zoológico, como aqui fala, um zoológico de cães e gatos resgatados. Eu vi ali que é muito mesmo. Em seu tempo livre, ela cozinha, lê e cultiva a sua própria comida. Ou seja, um dos hobbies dela. Ela tem muitos hobbies, inclusive um é ler e escrever. E é assim que ela fez esse emocionante livro, com base em suas experiências, cuidando de gatos, seja de rua, abrigos, ONGs, ou até na sua própria casa, resgatando, desde 2008. E assim ela teve essa ideia. Inclusive, nosso protagonista, ser um gato de rua, deve ser, com certeza, desse fato dela ajudar animais de rua em abrigos. Isso é muito legal. Inclusive, ela retrata, como falei, ela retrata de forma realista os gatos, graças a essa sua experiência com gatos. Isso é muito legal. Eu achei bem interessante. Ela é uma autora incrível que dedica sua vida aos gatos e também fez livros assim de emocionar qualquer um. Pessoal, quem quer saber mais dela, assim, atualmente, quem quer saber mais dela? Primeira edição do livro é de outubro de 2025. Quer saber mais sobre ela? Tem um site, Tânia Guerreiro, Tânia, T-A-N-I, não, desculpa, Tânia, T-A-N-Y-A Guerreiro.com, taniaguerreiro.com.
E tem o X, antigo Twitter, @guerreirotânia. E o Instagram, @Tânia Guerreiro Autor, em inglês. AUTHOR, autor. É só botar o H depois do T. Então, quem quiser seguir ela nas redes sociais para saber sobre ela e talvez sobre os gatos que talvez ela poste, é bem interessante. Se ela for ativa, né? Que eu não vi muito sobre isso, mas acredito que seja um pouco. Então, é isso, pessoal. Assim encerramos definitivamente o nosso Leitura Felina. Não vai, eu falei sempre Leitura Felina, mas eu me expressei um pouco mal. Porque em breve teremos outros livros sobre gatos. Inclusive, já tem até listas de livros de gato que eu vou querer comprar. Então, fica atento que em breve a gente vai voltar com outra leitura emocionante. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Último vídeo do livro Adotados pelo Gato Tânia Guerreiro. Vai para nossa gatoteca, onde a gente guarda livros para, se alguém quiser nos visitar, ler um livro sobre gatos. Temos 2 livros de um gato chamado Bob, uma trilogia de Sherlock Holmes, e entre livros nacionais e esse livro aqui, e outros best-sellers como O Extraordinário, aqui na nossa gatoteca pública e gratuita. Então é isso, pessoal. É isso, espero não ter gostado da nossa decoração aqui com os quadros e tal. Tá um pouco torto, mas a gente vai ajeitar, ficando bonitinho aqui no nosso estúdio com a nossa escrivaninha atrás. E agora no nosso estúdio mesmo, porque tava no outro quarto, mas agora tá no nosso estúdio. Isso, pessoal. Vou ficando aqui. Tchau. Pessoal, acho que sexta-feira tem vídeo com os gatos, tá? Sexta agora tem vídeo com os gatos. Dia 12. Eu acho que tem vídeo com os gatos, tá? Eu depois confirmo. É isso, pessoal. Tchau. Deixa lá seu canal e compartilhe para quem quer assistir mais esses vídeos como esse. Tchau, pessoal. Vida Prefeitura Top com a Secretaria de Cultura e Teatro. Agora sim. Tchau.